Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma edição do Amazonas Pode Mais. Podcast apresentado por mim, Davi Almeida. Hoje temos um tema que nós vamos abordar que é de interesse coletivo. Nós vamos falar aqui sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. Temos dois convidados aqui que eu quero apresentar para vocês, que nós vamos discorrer sobre esse tema tão importante para a vida dos amazonenses e manauaras. Nossa primeira convidada é a dona Thelma Viga, que é mãe do Edmando Viga, que é o Edinho, o primeiro autista diagnosticado em Manaus. Dona Thelma é funcionária pública federal aposentada e tem uma bela história na causa dos direitos do autista. Dona Thelma foi a fundadora da primeira Associação dos Autistas, é representante da Associação Brasileira do Autismo na Região Norte e ela é vice-presidente da ADTEA, Associação para a Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista do Estado do Amazonas. Além disso, a dona Thelma é autora do livro A História do Autismo no Amazonas, lançados em 2025. Portanto, minhas boas-vindas, minhas saudações. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, dona Thelma. Seja bem-vinda. Muito obrigado pelo convite, Davi. É uma honra estar mais uma vez aqui, a gente junto, né? Lutando pela mesma causa, né? E eu quero dar o meu boa tarde aos telespectadores do programa Amazonas Pode Mais. E podemos. É isso aí. Então vamos conversar um pouco. Meu segundo convidado, nesse mesmo bate-papo, é o Alexandre Gaudi, psicólogo clínico, diretor do EAMAR, que é o espaço de atendimento da Prefeitura de Manaus para as pessoas com o espectro autista. O Gaudi, ele está há 6 anos à frente desse importante órgão da Prefeitura, dessa instituição, e nós vamos conversar um pouco com ele aqui. Seja bem-vindo, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde, Davi. É uma honra, né? E eu agradecer aí, através do seu olhar, hoje consigo entrar aí dentro das lideranças, dentro do apoio nessa causa que é tão maravilhosa e linda do nosso TEAs. É isso aí. Dona Thelma, direto com a senhora. A senhora é mãe do primeiro autista diagnosticado aqui em Manaus. Conte pra gente um pouco como foi esse início, com que idade ele foi diagnosticado e quantos anos ele se encontra hoje, para que a gente possa discorrer um pouco aqui sobre esse assunto. É o Edinho. É o Edinho, né? Ele nasceu prematuro, primeiramente, ele nasceu com 6 meses, né? Primeiramente, nós lutamos para ele viver, né? Foi um desafio também. Eu até, muitas vezes, às vezes, eu não acredito como cheguei lá com ele, né? E hoje ele está com 44 anos, ele foi diagnosticado aos 6 anos. Não foi em Manaus, porque em Manaus os neurologistas da época, né? Eles davam mais diagnóstico de paralisia cerebral, né? Tratava de epilepsia. E não se falava em autismo em Manaus. Era totalmente... Ou então era deficiente mental. Era assim que era na época, né? Que era tratado. Que era tratado. A primeira escola que ele foi de surdo, que a gente pensava que era surdo, porque ele não... A gente chamava, ele não respondia, não ouvia, não ligava. Estava chamando, nem... Às vezes eu dava tchau para ele, nem... No mundo dele, né? O que esse menino tem? Foi quando nós chegamos para lendo uma revista, uma amiga lendo uma revista de um psiquiatra, aí o psiquiatra relatando que era autismo. Aí eu comecei a ler, né? Tava lá os sintomas dele. Aí nós vamos... Se encaixava em todos os sintomas? Se encaixava. Vamos atrás desse psiquiatra lá em São Paulo. Aí a minha amiga ligou e tal, ele mandou um questionário. Aí respondi. Tinha 19 folhas de questionário. Aí fui para São Paulo. Aí marcou a consulta, fomos para São Paulo. Aí chegando lá, ele fez todos os testes com ele, porque não podia ser exame de sangue, eletroencefalograma, e disso nada, ele vai diagnosticar autismo. Isso é pela observação, pelo comportamento que apresenta. Isso aos 6 anos de idade? Aos 6 anos de idade. Aí ele fechou o diagnóstico. Aí voltamos para Manaus. Aí ele disse, crie uma associação lá, para a senhora ajudar outras famílias. Isso há 38 anos atrás? Aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou criar? Né? Aí eu matriculei ele numa escola
particular, a Sempre Viva, na época, só tinha essa escola que atendia tudo que era deficiente. Aí matriculei, foi quando eu vim conhecer outras mães que tinham alguns autistas lá, né? Os mesmos sintomas, mas não tinha um diagnóstico, né? Fechado. Só eu que tinha o diagnóstico fechado, doidinho. Aí começou a luta, né? A partir daí, A partir daí começou, aí fomos criar a associação, porque as escolas não atendiam, né? Só particular que atendia. As escolas públicas não atendiam. Elas ainda diziam, cria associação e leva os meninos para lá. e agora isso se tornou uma causa e posteriormente a senhora escreveu um livro. Sobre esse Foi. assunto a gente vai falar daqui a pouquinho, porque eu Sim. quero saber agora do Alexandre qual o seu envolvimento, como começou. Você está há 6 anos à frente do EAMAR, né, que é o espaço da prefeitura que cuida, né, dos nossos pacientes, dos nossos acolhidos lá na nossa associação. Conta pra gente aí um pouco desse teu envolvimento, Alexandre. Sim. Eu fui pego de surpresa, né? Eu sou psicólogo clínico e eu fiz um trabalho no Carnaval de Manaus, uma adaptação, escrevi sobre a síndrome de Down. E com a síndrome de Down eu relatei alguns casos de crianças TEAs. E me aprofundei um pouco, mas eu atendia famílias, né? Não atendia crianças e era da parte cultural, como o senhor sabe. E aí, com um número absurdo de denúncia para mais de 80 e poucos processos contra o IAMAR, né, contra a gestão que tinha, eu fui, né, através da sua gestão, indicado a trabalhar lá. E de lá, eu comecei a perceber que era muito desumano o atendimento. E quando eu entrei, tinha cerca de, em terapia, 30, 20 crianças. E essas crianças, elas ficavam com o tempo muito ocioso, sem fazer nada. E elas choravam muito para não entrar, elas não gostavam do IAMAR. Eu achava aquilo um absurdo. E era tudo muito branco, tudo muito sem vida. E aí foi quando eu pedi a autorização para que eu pudesse trabalhar. E aí a gente correu, fechou parceria com a Universidade Federal, levando a residência em neuropediatria, né, com o Dr. Tussolini. A gente levou a residência também em pediatria, foi quando as creches, as primeiras vezes, adaptaram o MChat também na educação. A importância de falar disso, porque ninguém entendia, ninguém se falava. A gente tinha 2.732 pacientes. E aí, a gente começou de 136 anual, a gente começou a passar para 10 mil atendimentos anuais. Né? Então, deu um crescimento exponencial. Total, porque a gente, conversando com as secretarias, porque o IAMAR, ele não existe, ele é uma tag, é uma determinação do Ministério Público, de 3 secretarias, que é a SEMASC, a Censa e a CEMED. Então, quando foi criado, ele foi criado de uma maneira para suprir a necessidade, né, dona Thelma? E na época, na época que os pais todos foram procurar o prefeito e tal, é porque, assim, o Ministério Público determinou. Então, a AMA vai ficar com a parte dos meninos Dos adultos e a prefeitura vai criar na estimulação precoce. para as crianças. Foi assim que começou. Dona Thelma, O Ministério Público determinou. e essa luta sua virou uma causa. A senhora escreveu um livro, hoje a senhora é uma referência no Amazonas, no norte do Brasil. O que a senhora tem a dizer hoje, né, sobre como é ser mãe do primeiro autista diagnosticado em Manaus, fechado assim, esse laudo? No começo foi um impacto, né? Como toda a família tem. Um autista, e aí? O que eu vou fazer com esse menino? Como vamos tratar dele, né? Foi um desafio. A partir daí foi um desafio. Com a criação da instituição, nós fomos aumentando também nossos conhecimentos. A gente tinha para mais de 22 atividades. Nós tínhamos desde cavalgada pedagógica, bosque sensorial, nós tínhamos a fisioterapia, nós tínhamos a horta, tínhamos a jardinagem, tínhamos a piscina para trabalhar a parte... Psicomotricidade. Psicomotricidade. Então, nós fomos criando várias atividades para eles.
as atividades foram criadas através da associação, Através da associação. As experiências foram começando Nós e foram sendo fomos adaptadas. trazendo experiência de fora, que a gente ia para os congressos, né? Para as jornadas E de todas autismo. implantadas aqui. Aí nós começamos a implantar o que era o melhor para uma pessoa com autismo, no caso adolescente e adulto. Aí criamos o sistema vivencial, que era lá, Centro de Vivência Magnólia, que era até o nome da minha mãe. E aí o vivencial, que ele ia vivenciar todas essas atividades Que é o diárias. chamado de TO hoje. E fora, e extra classe e extramuro. Extramuro, que a gente ia buscar os espaços públicos. Para ele conhecer o que é um teatro, passear nas praças, tomar banho de Fazer rio. interação, né? Isso, Socialização. tudo isso. E esta classe a gente fazia... Nós não tínhamos sala de aula lá. A gente tinha atividade externa, que era na piscina, era no gramado, era com cavalo, e na piscina, tudo isso. Então, Desafio diário. desafio diário. Então, nós ficamos também sendo uma referência em autismo, eu e a Edmanda, né? A gente começou a ser convidado para as palestras, né? Em escolas públicas, universidade. Até hoje, né? De vez em quando eu estou nas escolas dando Daí palestras. surgiu o modelo multi, né? Daí foi que surgiu o modelo multidisciplinar. Que agora o IAMA, ele é multiprofissional. E como as famílias hoje, Alexandre, elas chegam nesse espaço da prefeitura, no IAMA? Como elas chegam, qual os desafios das famílias, as angústias? A dona Thelma, ela foi a desbravadora, né? Sim, sim. Ela teve que colocar ali o facão entre os dentes e sair desbravando, trouxe novas terapias para cá, criou, né, procedimentos. E agora, qual é o atendimento que a prefeitura oferece e como essas famílias chegam nesse espaço da prefeitura? Na verdade, lá não é atendimento espontâneo, né? Tem que ser encaminhado, né? Então, essas crianças, ela tem que estar inserida na rede pública do SUS de saúde. São encaminhadas através da Isso. rede. Aí é encaminhado através das UBSs ou dos CAICs, né? E CAIMs. E aí, quando chegava lá, a mãe não entendia. E aí a gente criou com a prefeitura a primeira cartilha de apoio, que foi escrito e apoiado, está aí até também no tempo da sua gestão. Aqui. Pode falando aí que Esse eu vou mostrando aqui. foi a primeira cartilha do Estado criado para a gente dar orientação. Criado pela prefeitura. Pela prefeitura. Do Espaço IAMA, nossos profissionais. E aí a gente buscou o conhecimento para que essa mãe tivesse informação. Então, ao adentrar lá, às vezes a mãe ia pedir informação e ela não tinha um encaminhamento. E ela não tinha noção de onde procurar, o que fazer, né? E aí a gente criamos essa cartilha que tem todas as informações de todos os lugares e de como chegar até o IAMA. E como está hoje, qual era a condição que vocês tinham quando iniciou e qual a condição que vocês têm hoje? Qual a capacidade que vocês atendiam no início de 2019, 2021, né? Em 2021, e qual a capacidade de atendimento hoje? Hoje a gente não amplia mais porque não tem mais espaço, como o senhor viu. Né? O IAMA é uma casa que a gente adaptou, como o senhor falou no começo. E quando entramos lá, tinha, como eu falei, 136 anual a 150, isso tem comprovado aí pelos prontuários. E de um ano, a gente ampliou para mais de 3.000 atendimentos. Então, hoje a gente atende 1.000 crianças em terapias diversas no multiprofissional e tem em atendimento espontâneo de 2.900 a 3.000. E a dona Thelma, quando a senhora olha para essa sua trajetória, para esses 44 anos com o Edinho, 38 anos diagnosticado, o que a senhora tem a falar e a dizer sobre essa experiência, essa luta diária, essa experiência de amor, essa dedicação, né, para com a questão do seu filho, do Edinho? O que a senhora pode relatar aqui para os pais e mães, o que a senhora aprendeu e o que a senhora também tem ensinado para a população? O Edinho, ele me ensinou muita coisa. Se eu sei alguma coisa, como lidar com o autismo, foi ele que, através do comportamento dele... A senhora aprendeu? Aprendi com ele, né? Muitas coisas ele dava a dica, né? Mesmo sem falar, a gente sabia o que ele estava sentindo e o que ele queria, mesmo sem falar. Ele é não verbal? Ele é não verbal, é suporte 3, né? Além do autismo, ele tem epilepsia e deficiência mental. Mas como ele foi muito trabalhado, muito estimulado desde 2 anos,
ele venceu essas etapas, né? Ele come E avançou, sozinho, então. avançou, come sozinho, vai para o computador, mexe no computador, mexe que no legal. celular, perfeitamente. E com essa minha vivência com ele e com outras crianças também, e depois adolescentes, e hoje são adultos, e com as mães, a gente foi, aceitando, né? Porque quando chega nessa fase, 20, 30, 40 anos, dá, assim, um desespero para os pais, né? O que é que eu vou fazer com meu filho? Que eu já estou Exato. caminhando para lá, pro outro, vamos dizer, para outro mundo. A senhora tem outros filhos, além do Eu Edinho? tenho a Thaís, que tem 47 anos, Que é mais velha que o Edinho. que é mais velha que o Edinho. Isso. Então, o meu desafio ainda não acabou. Porque eu ainda penso muito que os autistas adultos ainda vão ter uma condição de vida muito melhor do que ficar em casa. Você estava conversando com o Galdo aqui. Então, é isso que é a minha luta diária e também o meu desafio. A senhora transformou essa sua luta diária numa militância para poder também ajudar outras famílias, não é isso? Sim, foi para isso. Nós estamos aqui conversando com a dona Thelma Viga, que é a mãe do primeiro autista diagnosticado com o TEA há 38 anos atrás, né? Hoje ele tem 44 anos, e o Alexandre Caldi, que é o diretor do Instituto Municipal que cuida das crianças com autista. Então, nós estamos aqui falando do início, né? Do primeiro diagnóstico. Hoje, nós temos recorde de atendimento no IAMA, e o IAMA ficou pequeno, né, Gaudi? Bastante. Olha a importância da estimulação precoce. O filho dela foi diagnosticado e hoje você não vê tanto suporte 3. Porque quanto mais cedo essa criança foi identificada, a importância da creche, lá no tempo que o senhor estava na gestão, da estimulação do MChat, que é o primeiro contato que a gente tem com as crianças, que é na escola. E daí o encaminhamento para a rede. Essa criança sendo diagnosticada de 1 ano a 2, ela tem estimulação precoce porque a elasticidade cerebral ela vai até os 5 anos. Então, quanto mais cedo a gente estimular essa criança, a criança consegue ter autonomia. Então, é o que a gente fala. O que precisa hoje é lugares para a terapia. Porque aí não vão ter mães futuramente como a dona Thelma. Né? O filho... Dona Thelma desbravou, né, dona Thelma? O senhor é prova disso, que o senhor... tem vários que são seu fã, que entraram lá com 6 anos sem falar. Hoje, a mãe ficaram 5, 6, 7 anos sem falar. E aí, com 8 anos, com um trabalho feito, as crianças hoje até cantam. Eu ouvi uma mãe dizendo, olha, eu achei que eu nunca ia ouvir meu filho dizer que eu te amo. E hoje meu filho diz, eu te amo. Então, isso aí é... Inclusive, eu vi um depoimento desse que eu me emocionei. Não, e a gente fica muito feliz, Davi, assim, até porque o Ministério Público hoje é nosso parceiro. Ele classifica a nossa instituição como a melhor instituição, né, em atendimento e referência. E esse ganho com a cidade... né, com a sensibilidade que você teve lá atrás de ver que o espaço ficou muito pequeno. A gente tinha 3 mil, 2 mil e pouco, estamos com 11 mil, chegando a 12 mil agora. O EAMA ficou pequeno. Agora nós vamos fazer uma transição, inclusive no nosso bate-papo, na nossa conversa aqui. Sim. A dona Thelma esteve comigo, você esteve comigo também, né, na ordem, de serviço para a construção de um espaço voltado, né, para, tá aí, as imagens estão passando, para o TEA. Então, o que a gente pensa? Todos os espaços, a dona Thelma desbravou, a prefeitura abriu esse espaço, que é o IAMA, foi um espaço adaptado, agora está aí, ó, um espaço denominado Cidade do Autista, uma fundação criada com esse fim, de acolher as famílias, as crianças, e agora nós temos um desafio, é que essas crianças vão crescer e vão se tornar adultas. Então, qual a importância, Gaudi, na tua opinião, desse investimento da prefeitura nessa Cidade do Autista? Eu quero dizer que foi Deus, né, que trocou no seu coração, no coração de muitos, porque é uma luta de 40 anos, e o senhor, em 6 anos, conseguiu ver, escutar e amparar não só as famílias, mas os profissionais, e criando a primeira fundação do Brasil. Por quê? Para poder organizar e a gente ter autonomia de trabalho. Olha, é a primeira e a maior do Brasil. Vai ser referência, não... Eu sempre brinco que eu faço um desafio se isso não vai ser referência mundial. Eu acredito que sim. Inclusive, o que a gente tem visto
quando nós assumimos a prefeitura, quando eu estive prefeito, nós tínhamos 5.000 vagas em creches em Manaus. Em 20 anos, criaram 5.000 vagas em creche. Em apenas um mandato e mais um ano, em 5 anos, nós já temos hoje mais de 14 mil vagas em creche. Aumentamos também a questão da escola especial, melhoramos, ampliamos todos os espaços, até para poder também fechar o diagnóstico e encaminhar essas crianças, né, para a educação. Olha que coisa linda, isso aí vai ser algo diferencial, né? Isso é o sonho, né? Sonho sair de todos nós, né? Sair de um espaço daquele é muito audacioso, é muito corajoso e alguém tem que ter muita sensibilidade muito isso grande. Se torna então uma referência, senhora. Sim. A senhora, o nosso futuro, né? Exatamente. Outros pais já não vão ter tantas dificuldades como a senhora teve, né? E esse espaço de acolhimento da prefeitura é, sem dúvida alguma, algo inovador. E as famílias vão se sentir amparadas. Porque o que a gente quer, ter amparo. Ter o cuidado com a gente também, que é pais, né? A gente quer ser cuidado. Vocês estiveram conosco nessa ordem de serviço. A gente vê que nas respostas, no olhar de vocês fazem desta causa um sacerdócio. O que esperar, dona Thelma, de um espaço como esse, da Cidade do Autista? O que esperar? Para as famílias, vai deixar de ser um sonho e tornar uma realidade. É isso que a gente espera, né? Sim. Que já é uma realidade. É uma realidade, porque né? quando já está no projeto, já se sente que é real. Eu tive alguns dias lá, passei lá na frente e vi lá, estão levantando, isso aí vai ser algo maravilhoso. Para as famílias vai ser um grande ganho, Davi, muito. Se você conseguir fazer isso que está aí no projeto. Olha, o prefeito Renato Júnior firmou o compromisso que vai entregar, inclusive vai, né? Até o final do ano tem novidades aí, dona Thelma. Poxa, pode contar comigo, como eu sempre disse para você, pode contar comigo, que eu vou estar sempre apoiando esse projeto. Alexandre, e sair do EAMA para a Cidade do Autista é dar um salto exponencial, né, na questão do TEA na nossa cidade. Como eu te falei, e além de dar esse salto, vai se tornar referência para o Amazonas e para o Brasil. Sem dúvida. Só de ter hoje o espaço voltado, uma fundação onde a gente sai de 3 mil para quase 10 mil atendimento. Olha, a gente já tem o maior fluxo de atendimento do estado, né? As crianças do interior vêm ser atendidas no IAMA. Agora imagine, Davi, como vai ser, né? Com esse olhar empreendedor, esse olhar humano. Como as mães falam no IAMA, elas sempre falam. Ela diz, agora a gente vai ter um lugar para chamar de nosso. Né? Tanto que você não é esquecido, por quê? Porque as pessoas comentam diariamente, elas estão numa ansiedade muito maior do que a gente. Todos os dias as crianças. É hoje, porque elas criam, né, rotina, e elas já colocaram na rotina delas que vai inaugurar a Cidade do Autista. É isso aí. É um assunto pertinente ao nosso dia a dia. Nós estamos lidando diariamente com casos como esse, inclusive diagnosticados dentro da rede municipal, que tem 252 mil alunos. E a gente percebeu a necessidade da criação desse espaço. Conversei aqui com a senhora Thelma Viga, mãe do primeiro autista diagnosticado no estado do Amazonas, e também com o Alexandre Gaudi, que é o diretor do Espaço Amigo Rui, que é o espaço que cuida dos autistas na cidade de Manaus. Dona Thelma, suas considerações finais, fazendo assim um resumo do que foi o início, do que está sendo agora e o que a gente espera para o futuro com essa Cidade do Autista. O início, como eu falei no começo, foi um desafio. Eu tive que buscar fora informações, tratamento, que foi muito difícil. Novas experiências, né? E agora, lá no começo, que foi tudo isso que eu passei, as famílias hoje, que estão até recebendo o diagnóstico, não vão ter esse problema futuramente. Porque com esse olhar que você está tendo, né? Que você botou no projeto e eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou realizar os sonhos das famílias,
Isso não vai ser assim, como é que se diz? Divisor de águas. Divisor de água, o antes e o depois, que nós vamos ter um projeto desse que não tem fora daqui, que nós estamos precisando. Seremos referência. Seremos referência. E a gente tem que dizer que as famílias nos apoiem também, né? Nós vamos ter aqui um tratamento digno, né? Um acompanhamento digno para as crianças, para os jovens e para os adultos, né? E também para as suas famílias. Sim, porque, como eu estava falando com ele, só quem está dando atendimento odontológico em hospital ainda é o município de Manaus. O Iamar, né? Não está fazendo ainda isso, o papel dele. Infelizmente, é uma Precisa, necessidade. né? Mas o município está dando esse acolhimento, né? Está dando esse acolhimento lá no Dr. Fajardo, né? Que são as cirurgias que ela quer comentar. Que é uma coisa muito importante. A gente tem 300 cirurgias. É o caso do filho dela. Tem problemas odontológicos. Então, a maioria das vezes que desestabilizam, se mutilam, é com dores. E eles não têm como arrancar e ser tratado em qualquer consultório. Então, vai para o centro cirúrgico. Então, tem que passar por vários exames. Uma cirurgia dessa, Davi, custa de 20 a 50 mil no particular. E isso é feito no Iamar. O Iamar oferece esse serviço. Sim, a gente fez parceria com o Dr. Farajado. Então, o centro cirúrgico é cedido para a gente. E a gente leva os nossos pacientes para ser... É para isso que também está sendo construído lá ao lado da Fundação do Autista, o Hospital Municipal, com 7 centros cirúrgicos para cuidar de assuntos como esse. Alexandre, sair de 3 mil para 8, 11 mil atendimentos mês, e aí é um salto exponencial também com relação agora ao atendimento na cidade do autista, né? Sim, sem dúvida. E assim, a gente prova, né, que quando a gente tem um gestor, um líder que tem sensibilidade e acredita, porque tem 40 anos de história aí, né? E toda essa história está lá dentro do Iamar. A gente tem desde o primeiro prontuário até agora, recente. E encontrar Que esperar dessa cidade do autista? Nossa, eu fico todos os dias rezando pela sua vida e pela vida de todos que construíram esse sonho. Do Renato. Né? Pois é, do nosso prefeito. Que construíram e estão dando continuidade para esse sonho. Porque só a gente sabe ali. Imagina, com 3 mil famílias, a gente já sai ali... a gente é referência no atendimento, não é pelo fato de nada, é porque a gente ama o que faz. E sair de 3 mil para 9, 11 mil, imagina quantas famílias vão poder dormir em paz, né? Ter ali um acolhimento. Quantos pais vão poder ter o retorno dos seus filhos, né? Vão poder viver em sociedade, vão poder levar o filho no shopping, numa igreja... Por quê? Porque vão ter terapia. Né? E isso desenvolve, né? Bastante. E a gente, esse extramuro, a gente trabalhava com poucos, né? Podia levar tudo uma vez. Era de 4 a 5, né? Na van e tal. Aí já fazia a semana, né? Era tudo era programado assim, individual, né? Tratamento do autista é muito individual. Por isso estão pensando no ABA, né? No ABA. A ser entrar na política, né? Sim. De atendimento. É porque a única ciência comprovada é o ABA. Mas o ABA é uma estimulação muito voltada para suporte 3. O 2 tem o Wember, o Floor Time, que são habilidades mais... Olha, para o senhor ter só uma ideia, a psicomotricidade ela não é inclusa como terapia. Conseguimos inserir na sua gestão com a natação, o jiu-jitsu, a dança, porque a gente consegue identificar que a criança, quando está ali em atividade, ela vai para a terapia bem calma e é mais fácil de condicionar e o aprendizado é muito maior. E aí vem o desenvolvimento da criança e aí você tem melhores resultados. Bastante. Tinha um programa no município, na escola do município de Manaus, lá do André Vidal. Que eram os Jogos Adaptados. Então, esses jogos adaptados permitia que menino, quem não estava ali na escola, fosse também incluído nesses jogos adaptados. Aí, depois, as mães, enquanto elas levavam, a gente levava os nossos filhos, eles estavam fazendo lá as atividades motoras, né? E os jogos, e a gente estava fazendo dança. E nós também aumentamos, ampliamos, reformamos esse espaço que era o André Vidal, hoje também é uma referência lá na educação especial.
E E se reativar, vai ser E uma ampliaram boa dois, também, né? Tem o Yumi, Yumi tem o Delano o Almeida. Delano também. Almeida. Que... Portanto, esse foi o bate-papo que a gente teve nessa terceira edição do Amazonas Pode Mais, falando sobre o transtorno do espectro autista, sobre seus desafios. Conversamos aqui com a dona Thelma Viga, que é a mãe do Edinho, primeiro diagnosticado com autismo, primeira criança diagnosticada com autismo no estado do Amazonas, e conversamos também com o Alexandre Gaudi, que é o diretor do Espaço Amigo Rui, que é o espaço da prefeitura que atende as crianças diagnosticadas com o TEA. Olha, eu recebo com alegria aqui das mãos da dona Thelma esse livro, né, que conta, né, a história do autismo no Amazonas. Ela é a desbravadora deste tema aqui no nosso estado. Eu recebo das mães lá do Espaço EAMAR, aqui... O amigo Teia. O amigo TEA. E o crachá de identificação. Crachá de identificação pelos serviços prestados. Eu fico muito feliz, me sinto honrado em receber o crachá e receber tudo que estou recebendo aqui em função do trabalho que a gente fez. E eu tenho certeza que o prefeito Renato Júnior vai concluir a cidade do autista, dando assim elevando, né, os serviços prestados às famílias, né, dessas crianças que têm o transtorno do espectro autista. Um abraço a todos vocês e muito obrigado pela audiência.